Olá, amigos ligados nas redes sociais da Líder FM 107,5, nosso YouTube, nosso Facebook, nosso Instagram. Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu recebo hoje os advogados do escritório Alencar Martinazzo, Martinazzo Alencar, Bruno Martinazzo e também o Dr. Marco Antônio Alencar, eles que representam uma das vítimas do acidente que aconteceu em Praia Grande, aquele fatídico acidente que envolveu o balão. Eles representam uma das vítimas que está viva, felizmente, mas ela acabou perdendo seu companheiro nesta tragédia. Primeiramente, agradecendo vocês por estarem presentes aqui nos nossos estúdios, falar um pouquinho mais sobre esse trabalho que vocês estão fazendo agora para responsabilizar, de fato, quem é o culpado por essa tragédia que vitimou o Andrei, que era o companheiro, então, dessa moça que vocês representam. Bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvintes da Rádio Líder. Pois então, na última semana nós fomos contratados pela Tassiane e numa reunião com ela, nas conversas com ela, nós buscamos entender o que era o principal objetivo da Tassiane hoje com a nossa contratação. Dentro dessa conversa, a Tassiane percebemos com a Tassiane que a maior preocupação dela é que esse fatídico acidente caísse no esquecimento, que não fosse tomada providências em relação aos responsáveis efetivamente pelo que aconteceu. Então nós nos reunimos com ela, estabelecemos um plano de ação, onde na última semana estivemos e permanecemos 2 dias na cidade de Praia Grande, levantando informações, buscando detalhes do contexto, do cenário de como aconteceu o acidente. Estivemos na delegacia levantando informações, documentos que pudessem nos dar norte. Por quê? É o que a gente sempre fala dentro do nosso escritório. Existe um processo, existe um procedimento que está lá junto com o delegado, mas existe todo um contexto externo que às vezes contextualizam e trazem toda a nuance do que aconteceu e que não está dentro da delegacia e que não vai a conhecimento do delegado. Então, compete a nós produzir esse material e facilitar e otimizar também o tempo dos serventuários da Justiça e levar todo esse contexto de provas que é possível levar para os autos. Então, estivemos em Praia Grande, tivemos acesso a tudo que já existia de forma oficial nos autos e buscando, principalmente, após a nota da ANAC, as questões de licença do piloto, para ver se efetivamente o ponto de partida era para ver se ele estava habilitado para aquilo e de que forma havia iniciado o acidente. Num primeiro momento, e para todos os efeitos, dentro da delegacia de polícia, havia uma interpretação no sentido de que ele estava habilitado, mas quando fomos ver a licença, era um regulamento da ANAC que não compete para aquele tipo de atividade. O regulamento, a licença que o piloto está amparado, é na RBAC 103 e ela permite tão somente voos aerodesportivos competitivos, e que não se enquadra para voos comerciais, para pessoas que vão lá e contratam aquele serviço. E quando você sai aqui de Campos Novos, Fraiburgo, Joaçaba, você vai a Praia Grande, você chega lá, você vê toda aquela estrutura de balão, o que você presume? É uma atividade de risco. Estou aqui, estou amparado pelos órgãos de fiscalização, pelos órgãos de regulamentação, de que está tudo certo. Ou seja, existe risco sim, mas ele está todo coberto e todo protegido pelos órgãos que têm o dever de controlar isso. Só que quando as pessoas chegam lá, e não estou generalizando, tratando todas as empresas de balão, mas essa empresa propriamente não possuía a regulamentação e não possuía as licenças próprias para operar esse tipo de voo. Então, fomos buscar mais informações em relação a essa empresa, aí levantamos detalhes de que sequer o Código Nacional de Atividade Econômica deles, que é o CNAE, é relativo a balonismo. Eles têm uma empresa de turismo. O piloto, embora ele alegue, tenho 700 horas de voo, tenho competência, tenho capacidade para isso, ele tem limitação para operar esse tipo de voo. Então, a primeira situação que nos chama a atenção é a impossibilidade que ele tem de operar voos de caráter econômico. Dentro dessa questão, houve também a apuração de erros de quem estava operando? Sim. Primeiramente,
Obrigado à oportunidade da Rádio Líder. Nós que agradecemos. E nós, quando começamos a avaliar a questão da responsabilidade, nós já identificamos que aquele acidente não é um acidente com características de erro do equipamento, de falha do equipamento. O que aconteceu ali foi um voo que foi alçado em condições de vento que já era adverso, tanto é que nós temos vídeos mostrando a dificuldade de segurar o balão que estava sendo inflado. Ele teve que ser amarrado a uma caminhonete, muitas pessoas ao redor para tentar segurar e aquele balão movimentando. E isso mostra que a condição daquele momento não permitia mais que aquele balão alçasse voo. Mas mesmo assim, levantou o voo e provavelmente nessa hora, quando ele estava acendendo aqui o equipamento, entre aquela preocupação de colocar o voo no ar, ele deve ter esquecido de apagar o maçarico onde acende o maçarico principal, colocado fora do sistema. Tanto ele falou ontem para o Cabrini de que aquele equipamento estava fora do lugar, porque deve ter sido assim, jogado para o lugar que teria que ter ficado, e esse maçarico iniciou o fogo. E esse maçarico, por responsabilidade dele, começou a pegar fogo no balão. E aí, o que mais nos chama... Pegar fogo no cesto. No cesto do balão, no local onde ele jogou ali o maçarico. E o que nos chama mais atenção ainda é que o boletim de ocorrência registrado no dia, ainda no calor do momento, a pessoa que comunica ali, que é uma das vítimas sobreviventes, ela fala que o piloto, quando estava chegando próximo ao solo da tentativa de pouso, ele é o primeiro a abandonar o barco, ele é o primeiro a sair do balão e ele deixa os 20 passageiros dentro do balão. Esse balão acaba arrastando no solo, batendo numa parede de terra que tinha ali daquela plantação de arroz, e aí as pessoas são ejetadas. Infelizmente, 8 pessoas não conseguiram sair, ou por ação própria, ou por ser ejetada na hora do impacto. E essas 8 pessoas acabaram indo a óbito. 4 delas por queda, 4 delas carbonizadas. Essas 4 acabaram, infelizmente, até que a gente vai falar o que é um pouco trágico, elas acabaram se atirando daquela altura. Na busca pela sobrevivência, talvez, ou pelo desespero do fogo tomando parte do cesto todo, às vezes as pessoas pularam pela dor, pelo sofrimento, pela situação que foi gerando pânico, e as outras 4 que não pularam podem ter perdido a consciência no alto e não tentado nada. O Andrei era uma dessas pessoas. O Andrei, infelizmente, morreu carbonizado dentro do balão. Que é o companheiro, então, da cliente de vocês. Exato. Dentro dessa questão do piloto, a gente vê na questão marítima que o comandante é o último a deixar o navio quando há um problema. Vocês acreditam que o piloto deveria ter ficado e auxiliado as outras pessoas a sair? Ou quem sabe, se o piloto tivesse ficado no balão, não teria ocorrido... Matheus, eu quero aproveitar aqui até para trazer uma particularidade que eu tenho visto na mídia, nas redes sociais, e que nos chama a atenção. Quero usar por analogia aqui um piloto de avião. Vamos colocar esse piloto de avião que por algum motivo ele deixa de verificar alguns requisitos de segurança e o checklist que ele tem que se precaver para que nada naquele avião aconteça, né, para que ele tenha um voo mais tranquilo possível. Se por algum motivo ocorreu um acidente por culpa de não verificação desses requisitos básicos, mínimos de segurança, e vamos usar que nesse avião tenha 200 pessoas, esse piloto, na condução dele, ele consegue fazer com que 100 daqueles passageiros sobrevivam. Ele não salvou 100 pessoas, ele matou os outros 100 que estavam lá dentro, entende? Então, a partir do momento que a culpa do acidente é de quem tem que ter o básico dos deveres de cuidado para que absolutamente nada aconteça naquele voo, ele não salvou ninguém. Ele matou as pessoas que vieram a óbito. A culpa é dele. Então, como você disse,
Em todos os livros que a gente leu, em todos os filmes que a gente viu, o comandante lá, o capitão do navio, ele sempre é o último a pular. Ele sempre garante a segurança de todos que estão lá dentro. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer, de que não existe um super-herói aqui. Existe um crime aqui. E o que é mais importante nessa colocação é que, na hora do pouso de emergência, se o piloto tivesse pulado do balão, agarrado à corda que abre o TAP, que é a saída, o TAP é a proteção que garante o ar quente dentro do balão, mas que se ele pulasse segurando essa própria corda, ele teria feito com que o balão desinflasse. Se o balão desinflasse, não alçaria voo sem a presença dele. E aí é a questão que leva muito a nossa atenção. Aqueles 8, infelizmente, só morreram porque ele não desinflou o balão na hora que ele chegou ao solo. Se ele tivesse desinflado o balão, mesmo que fosse um impacto maior no solo, quando eles desceram ali, ele teria segurado aquele balão no chão e não teria dado oportunidade para aquelas 8 pessoas terem saído do balão. Ou seja, como diz o Lito Souza do Aviões e Música, são correntes, elos que vão se quebrando para acontecer o acidente. Exato. Ali naquela ocasião, se não fosse a condição inadequada de alçar voo, talvez ele não tivesse perdido o foco no que ele estava fazendo e teria apagado o maçarico. Ele teria evitado o início do fogo. Aconteceu o início do fogo. Aí ele pega, então, o extintor. O extintor não funciona. Pelo princípio da redundância, para quem tem uma atividade de risco, teria que ter um segundo, um reserva. Não funcionou o primeiro, nós vamos para o segundo. Aí não aconteceu, então aí nós vamos tentar jogar fora o maçarico que estava colocando fogo. Mas o que ele fez? Quando ele percebeu o fogo, ele jogou fora o maçarico que pôs fogo. Ao invés de tentar, no primeiro momento, de tentar tirar onde estava pegando fogo. Aí ele joga primeiro, aí ele tem nós temos vídeos circulando em que as pessoas falam, você não quer a nossa jaqueta para abafar? Você não quer isso? E ele, não, fiquem tranquilos, aqui vai ser resolvido. Aí ele vê que não deu certo, ele vai pousar, mas ele tinha que ter pensado em pousar quando ele percebeu o fogo, não na hora que começou a ficar incontrolável. E quanto tempo foi de voo até o incidente? O voo durou menos de 5 minutos. Né? Eles já tiveram, então, aquela partida, aquela decolagem extremamente complicada, que para os passageiros estaria ocorrendo tudo de forma normal. Sim. 5 minutos de voo, a nossa cliente já começou a ouvir alguns burburinhos, porque ela estava posicionada num canto assim do balaio, que eles chamam, né, do balão. E ela começou a ouvir alguns burburinhos, né? Exatamente, e ela não entendeu o que estava acontecendo. Aí ela começou a ouvir, você quer a minha jaqueta emprestada? Ela quer a minha jaqueta para abafar? Aí ela começou a ouvir os burburinhos de uma forma mais alta, né? E aí, consequentemente, o piloto, no que ela ouviu, né, disse, mantenham a calma, fiquem calmos que nós vamos resolver. Então, tentou esse pouso, né, que aí o Dr. Marco já relatou tudo, mas o voo durou menos de 5 minutos. Infelizmente, alguém poderia também ter tomado a atitude de abafar por conta própria, mas foi questionado o piloto sobre isso. Então. Só que pela altura, né, o cesto, o balaio, o cesto que eles chamam, ele tem, eu não sei exatamente se é 1,5 m, 1,20 m, eu não sei exatamente a altura, mas, por exemplo, a nossa cliente pegava no peito, né? Ele é extremamente alto, até para evitar, né, que as pessoas pulem, coloquem o corpo para fora. Então, talvez ali naquela dinâmica, não sei se eles conseguiriam ajudar no início do fogo. Não, e tem uma condição que é importante ser colocada aqui, que esse cesto, por ser um cesto muito grande, que cabe até 27 pessoas, ele tinha condições de acomodar em cada lado do piloto 13 pessoas. Então são cestos subdivididos, então tinha compartimentos dentro do cesto. Apenas para elucidar, no compartimento onde estava a nossa cliente, eles estavam em 4. E desses 4, 3 morreram. Então é nesse contexto que nós vemos que eles não tinham como ajudar. E
importante dizer, que o doutor Bruno disse agora, que a nossa cliente não viu e só ouviu, é porque ela era pequena, estava na ponta do balão com o namorado a protegendo, vamos dizer assim, em primeiro lugar, eles estavam juntos para passear, de repente ele estava protegendo ela até do fogo ali, do calor do que estava acontecendo. Ela foi ejetada? Ela foi ejetada. Arremessada para fora do cesto. Ela não pulou. Ela disse que não tinha condições, né? Até porque a orientação era no impacto que segurasse, né, o cesto. Embora ela não tenha ouvido naquele momento qualquer orientação, ela se segurou e foi ejetada para fora do cesto. Até porque no momento de desespero, gritaria e... É um choque, né? Exatamente. Então, a partir disso, vocês vão buscar o que agora? Uma indenização, porque o André era médico, teria Isso. 28 anos, seria... 34. 34? 34 anos. 34. Então, teria mais... Uma expectativa de vida aí. Muito alta, digamos assim, na parte financeira muito bem estabelecida. O que vocês vão buscar a partir disso? Hoje, nós trabalhamos para a Tassiane, né? Não trabalhamos a família do Andrei, acredito que tenha outro procurador. Nesse momento, não se está preocupado com valores, com indenizações. O nosso foco aqui e o objetivo da Tassiane é buscar os culpados pelo que aconteceu. Dentro de buscar os culpados, a Tassiane hoje, talvez principalmente pelo momento, né, de emoção que está passando, ela quer que isso sirva como um marco, né? Como um divisor de águas para que se criem mecanismos para que isso daqui nunca mais aconteça. O porquê? Outra situação que a gente tem visto nas redes sociais, uma manifestação no sentido de que a pessoa, a partir do momento que vai lá, contrata um voo de balão, ela está ciente dos riscos e está se expondo ao resultado. Não. A pessoa, a partir do momento que ela contrata um voo do balão, ela está convicta de que os órgãos de fiscalização e de regulamentação combatem todos os riscos e os possíveis resultados. É dessa forma que tem que ser interpretado essa matéria e essa questão, e principalmente esse trágico acidente. E é importante a gente deixar bem claro aqui, que o certificado da ANAC que o piloto tem não é um certificado para voos de turismo, é um certificado... E isso é muito importante. É um certificado para quem vai, como disse bem o Dr. Bruno, praticar atividades desportivas. Ou também tem uma possibilidade que é instrução de balonismo, ou seja, não é para turismo, é para quem está contratando para aprender como voar de balão. E eles usam esse certificado para transformar isso num ganha-pão, vamos dizer assim, um recurso financeiro considerável, porque cada voo desse gerava em torno de 11 mil reais para a empresa, e eles buscavam com isso fazer esse passeio. Só que aqui fica muito claro, não só que eles estavam equivocados, mas como poderia se dizer e afirmar que eles eram clandestinos na atividade até. Nos chama muita atenção, inclusive, Matheus, a coragem que o piloto tem de ir para uma mídia nacional, como aconteceu ontem, e levar que aquele voo era de instrução. Se tratando de fato público e notório que aquilo ali não é um voo de instrução, é um voo panorâmico. É o voo onde as pessoas pagam, onde eles têm um benefício econômico considerável. Até porque havia idosos lá, né? Havia idosos, né? Nós temos idosos, acho que não fariam um voo de instrução para saber como pilotar. Exatamente, crianças, né? Então, existe esse ponto controvertido aqui e que é facilmente demonstrado, né? Hoje, a principal atividade de Praia Grande é o balonismo, né? As pessoas saem daqui porque o balonismo lá chama atenção. Então, hoje, e outra situação que nos chama atenção é a ANAC, ciente de que tudo isso acontece lá e não toma providências, de que existem voos e que, na nossa interpretação, são clandestinos, porque... Volto a repetir, não estou generalizando, não são todas as empresas, talvez, a gente não conhece a realidade, mas nós estamos falando desse caso pontual, onde a empresa que prestou serviço à nossa cliente não possuía a regulamentação para aquele tipo de atividade. Ou seja, a ANAC precisaria fazer uma fiscalização, a prefeitura em si precisaria fazer fiscalização,
pode se responsabilizar também esses dois órgãos públicos? Se me permite, doutor Bruno, é esse exatamente o ponto. Nós não somos contra a atividade do balonismo para fins de turismo. Nós não somos contra a cidade de Praia Grande, muito pelo contrário, nós torcemos que continue fomentando o turismo, mas precisa ser feito de forma responsável, de forma a efetivamente se encaixar onde deve ser encaixado. Hoje estão buscando falar que tem essa atividade, não tem regulamentação, quer dizer, atividade, mas nós temos um regulamento da ANAC, que é o regulamento RBAC 91, que fala, inclusive, desse voo comercial. O balão precisa ter muito mais elementos, aí nós vamos ter que ter equipamentos, certificados, e que não tem. Na semana que antecede este acidente de Praia Grande, aconteceu um acidente em São Paulo, em Boituva. Nesse acidente de Boituva, o piloto está preso porque o certificado de aeronavegabilidade da aeronave estava vencido. Ou seja, como vai se dizer que não tem como ter certificado de aeronavegabilidade, se o RBAC 91 prevê que existe a necessidade e nós temos uma pessoa que está presa porque esse certificado estava vencido e acabou matando uma pessoa grávida, ou seja, matou 2 vidas. Agora, aqui é muito fácil dizer que não tem a certificação para isso e que é o RBAC 103 que prevê tudo. Não, RBAC 103 é desportivo. E hoje nós temos, então, a empresa do piloto, que não tem na sua essência, na sua atividade, nem o balonismo, nem voos panorâmicos, ela tem só turismo. A prefeitura municipal que dá alvará para essas empresas funcionarem e não fiscaliza que aquela atividade é de balonismo, e sim aceita lá atividades outras na sua estrutura comercial. E que é pior, nós temos uma escola brasileira de balonismo com o KNAI de artes cênicas. Então, quer dizer, não chega nem ser possível dizer que quem emite, às vezes, certificado para muita gente, ele é uma escola de teatro e não de balonismo. Gostaria de agradecer, então, a presença de vocês. Queria deixar mais algumas considerações referente ao caso. Eu só queria reforçar o que o Dr. Marco trouxe em relação ao município de Praia Grande. A gente sabe que toda a economia, todo o fluxo daquele município está em torno do balonismo. Nós não estamos aqui, em hipótese alguma, contra essa atividade, que ela é linda. Nós estivemos lá, o povo daquela cidade é um povo maravilhoso, mas isso daí é uma segurança e uma evolução para o próprio município. Regulamentar a atividade, fiscalizar e trazer segurança para todos os turistas que buscam eles como referência dentro da atividade do balão. Então, fica aqui apenas esse parênteses de que, em hipótese alguma, nós estamos contra empresas de balonismo, contra a cidade de Praia Grande ou contra pilotos. Mas nós estamos a favor da legalidade, da regulamentação, da fiscalização, para que isso nunca mais aconteça. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade, já falamos aqui praticamente tudo, e tudo que precisar de esclarecimento sobre o caso, estamos à disposição. Obrigado, doutor Bruno, obrigado, doutor Marco. Muito bem, gente, esse caso que chamou bastante atenção no Brasil todo, também no mundo todo, porque no mundo todo há o balonismo, e nós aqui da Rádio Líder queremos que não haja mais vítimas, que não haja mais problemas em relação a isso. Muito obrigado. Mais informações a qualquer momento.